Nós vamos certamente enfrentar questões profundas daqui para frente com relação à inteligência artificial e o imaginário cultural. Muito dessas questões derivam daquela angústia da pergunta sobre se a inteligência artificial tem ou não tem consciência. E se a gente analisar a origem dessa questão, ela tem muito mais a ver com o mal-estar da condição humana de não compreender exatamente o que é ou de onde vem a consciência, do que sobre se de fato as máquinas podem ou não desenvolver a consciência. Porque se uma máquina pode desenvolver consciência, o estatuto do conceito de consciência para a espécie humana, que é algo muito profundo, vai se alterar. Afinal de contas, a consciência, como consciência de si no mundo, deixa de ser um privilégio da humanidade. Por isso que a questão sobre se as inteligências artificiais podem desenvolver consciência reflete uma angústia interna nossa, porque ainda hoje, no século XXI, o conceito de consciência dentro da cultura é muito pouco investigado, de forma frontal. Geralmente desanda para algo metafísico, a explicação da consciência como uma iluminação divina, por exemplo, ou para o lado das teorias do fisicalismo, do determinismo materialista, de que a consciência simplesmente seja a soma de todos os neurônios. Com relação à inteligência artificial ter ou não ter consciência, a posição da semiótica da cultura ou das filosofias da cultura é de que tanto faz, não importa. Não importa porque nunca importou. Para pensar todas as vezes que o ser humano se comunica com o in absentia, aquilo que não está presente. E o impacto, a força, a prevalência que isso tem na cultura humana, no ser humano. A gente fala com seres in absentia o tempo todo. Eu digo que não importa se é real, se tem consciência ou não, porque nunca importou para a cultura humana se a origem das coisas com as quais a gente se comunica é real. Para pensar, e essa é uma posição bastante contundente com o momento em que vivemos, que a inteligência artificial não passe de uma máquina de simulação de comunicações. Ela simula a comunicação humana com naturalidade. Para o ser humano isso é suficiente para que um relacionamento muito profundo e de cunho emocional seja estabelecido. Agora, num breve exercício de futurismo, de previsão do futuro, nesse exato momento as IAs já conseguem criar textos, roteiros necessariamente, já conseguem criar vídeos com qualidade quase indiscernível de um vídeo real, elas já conseguem criar músicas, as músicas viralizam por aí. Se elas já conseguem fazer tudo isso, eu digo que dentro de 5 anos nós vamos ter plataformas de streaming que sabem os seus gostos individuais. Aquilo que você gosta, as séries que você mais assistiu, os capítulos que você abandonou determinada série, as avaliações que você deu. Talvez até conectando com redes sociais e outras informações sobre opiniões políticas, expectativas sobre o mundo, uma cosmovisão completa. Que esses aplicativos de stream do futuro breve vão permitir que você faça um prompt solicitando, por exemplo, a criação de um filme com uma temática específica. E quanto menos descrição você der, mais aberta fica a criação da máquina. Significando que muito em breve nós vamos ter a capacidade de criação de filmes, de peças de entretenimento, feitas completamente para uma única pessoa, através dos gostos e expectativas dela. E esse individualismo algorítmico vai fechar as pessoas em bolhas de entretenimento, um fenômeno que já acontece atualmente em redes sociais, mas que a partir de agora material novo pode ser criado de forma personalizada por conta de inteligências artificiais generativas. Elas usam combinações para criar algo novo, por combinação. Mas quais seriam os riscos disso, afinal de contas? A gente já não vive em algo semelhante? Mais ou menos. A gente pode tomar por princípio o fato de que muito das relações sociais são derivativas de memórias em comum. Quando eu encontro uma outra pessoa e eu digo que eu assisti De Volta para o Futuro e gostei muito dos filmes, a outra pessoa pode ter assistido também e a gente cria um vínculo imediato de experiências que ela teve, de experiências que eu tive. A ambição mais clara da nossa cultura parece ser o uso da tecnologia para alcançar um sonho de uma individualidade absoluta. Temos nos últimos séculos flertado com essa possibilidade constantemente, e as tecnologias atuais são formas de permitir que isso aconteça. Entretanto, o individualismo cultural nunca foi um fato na história humana. Todos os seus saberes e gostos e visões de mundo derivam de relações coletivas com outras visões de mundo. E sim, a partir de impulsos, pulsões, vontades individuais, mescladas no intersubjetivo, nas relações entre as subjetividades.
Com a inteligência artificial, esse cenário pode se alterar, o que alteraria profundamente em algumas décadas o que a gente considera ser a base do imaginário social. Eu me arrisco até a dizer que esse tipo de criação de peças de entretenimento em uma plataforma tão customizada possa vir a ser chamado de peer entertainment. Vai ficar chique. E assim a gente entra na questão do mercado de emoções. Imagina um aplicativo que simule, por exemplo, uma ligação com vídeo para alguém, e que esse aplicativo permita uma conversa de forma natural com uma personagem de IA, criada por IA, que não existe, mas que se assemelhe perfeitamente a uma pessoa se comunicando com você. Porque hoje em dia já é possível. No aplicativo você poderia customizar essa pessoa, cor de pele, tamanho, gênero, estilo, e que você fizesse chamados para essa pessoa e começasse a conversar com ela sobre coisas da sua vida, simulando ser uma pessoa real. E imagine o que pode partir daí em termos de mercado das emoções. E no aplicativo a customização, por exemplo, da roupa, ou em jogos se chama skin, dessa personagem, custe $5. Imagine que você possa customizar a profissão fictícia dessa pessoa e que, com isso, faça com que ela se comunique de determinada maneira, que saiba de determinados assuntos. Imagine que essa customização custe mais $10. Imagine que você possa trocar os fundos onde a pessoa pode estar, ela pode aparecer com o fundo de um parque, ou de uma casa, ou de uma mansão, porque tudo isso vai mexer profundamente com o seu imaginário e a capacidade humana de criação de vínculo com coisas imaginárias. Que cobre das pessoas, por exemplo, mais $10 para a alteração do ambiente em que a pessoa fictícia está. Imagine ainda que lá dentro do aplicativo, por último, na última etapa, você vai poder comprar personalidade completa para essa pessoa, significando que ela pode ser mais amorosa, mais atenciosa, mais objetiva, que pode ser um professor para você, um amigo fictício, alguém que dá dicas, um coach, um treinador, mas também pode ser o amor da sua vida. É questão de tempo para que isso aconteça. De certa forma, o mercado de jogos já opera mais ou menos assim. Você baixa um joguinho qualquer, existe alguma espécie de vínculo com aquele jogo por dificuldades. A superação de cada dificuldade libera um pouquinho de dopamina, você volta a jogar porque você ficou feliz. Até que você chega a um determinado ponto que é intransponível. E vamos supor, você precisa comprar uma arminha. Sem essa arminha, você não consegue passar desse ponto. As pessoas compram. Inclusive acontece o fenômeno dos whales, que são os grandes compradores de jogos de celulares, aplicativos, que são usuários, portanto individuais, que dão milhões de dólares literalmente para as plataformas. O que a gente tira dessa conversa? Que se trata de um fenômeno novo, mas não necessariamente uma tecnologia nova. O que é novo aqui é a exponencialização do acesso a essa tecnologia. E um ponto muito importante das teorias de sistemas e, enfim, das ciências sociais é que na análise de qualquer sistema, e aqui a gente está falando da sociedade, quando aparece um elemento novo em quantidades nunca antes vistas, algo novo emerge dessa exponencialização. Essa é a base da teoria da emergência, inclusive. Explica fenômenos que surgem apenas pela multiplicação de determinados fatores. Então, se algo existe, ele não causa nada novo, mas se esse algo se multiplica e se exponencializa, algo novo pode surgir. Nesse sentido, um fenômeno novo. E esse fenômeno da multiplicidade das inteligências artificiais generativas, com autonomia de criação de realidades falsas, de pessoas falsas, de relações e emoções falsas, vai dar vazão para um fenômeno ainda desconhecido. Porque os seres humanos parecem ter um ponto fraco e pulam de cabeça em simuladores de relacionamento. Não importa se são verdadeiros ou falsos, se simulam suficientemente bem, a gente prefere. E temos tratado na cultura os seres humanos como uma limitação até que a máquina venha superar. Por exemplo, no mercado esses dias, na hora de pagar não tinha filas, as pessoas que trabalhavam nos caixas estavam sozinhas e ainda assim as pessoas faziam fila para ir no auto-check-in, pagar sozinhas nas máquinas. O que faz a gente pensar como a gente tem tratado pessoas como uma limitação temporária até que as máquinas as superem. Veja que aqui eu falo pessoas como sinais de uma limitação técnica. Essa pessoa está ali até que seja substituível por uma tecnologia, mas é questão de tempo. Por enquanto, por nossa limitação, essa pessoa está ali. Esse é um panorama do que a gente muito provavelmente vai ter que encarar daqui para frente como realidade, porque algo extremamente novo está acontecendo na tecnologia que impacta a cultura e o imaginário humano. A gente só não sabe exatamente o que, nem quais serão as suas consequências.
É curioso a gente pensar que muito provavelmente a base disso tudo é o próprio ser humano ter uma aversão à realidade. Porque no mundão lá fora a gente não se reencontra, a gente não vê uma natureza que reflete exatamente as nossas expectativas. Não existe obrigação nenhuma do universo em te fazer feliz. E a gente sabe disso, por isso mapeia culturalmente toda a realidade com sistemas simbólicos que nos favorecem. Por isso que temos terraplanistas, por exemplo. É muito melhor, muito mais prazeroso encontrar formas de reforçar vieses de confirmação do que se deparar com a realidade nua e crua das coisas, inclusive acerca de nós mesmos. Por isso, a tecnologia, sempre que se desenvolve, encontra um caminho de maquiar a realidade. Quando não maquiar, alterá-la de fato. Bom, estamos entrando no que eu chamo de hiperparticularização das semiosferas. Eu acabei de inventar esse nome. Dei ideias para 3 ou 4 startups ficarem bilionárias. E se ainda assim esse vídeo não fizer sucesso, eu desisto. Mentira, eu não vou desistir. É isso por hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, envia para professores, discutir em sala de aula, porque professores e professoras são poderosos vetores de diálogo, de criação, de raciocínio e reflexão crítica para as próximas gerações. Porque um aprendizado técnico, a gente aprende, fica sabendo o que está acontecendo, a gente fica sabendo, mas aprender a ter uma postura de análise crítica daquilo que acontece e entender os riscos envolvidos nas mudanças de cenários sociais. A gente precisa de bons professores. Até a próxima.